muito pequena, certo? Hoje a gente já começa a resolver exercícios com uma complexidade geométrica um pouquinho maior, ok? Então, o primeiro exercício é esse que está aí na tela. Então, vamos ler o enunciado e vamos desenvolver aqui no papel o exercício. Então, ele diz lá, as barras A, B, B, C e C, D são articuladas entre si conforme ilustrado na figura. Pelas articulações A e D, passam eixos fixos. No instante ilustrado, a barra B gira com velocidade angular constante de 5 radianos por segundo no sentido horário. Pedem-se a velocidade angular da barra BC e a velocidade angular da barra CD. Então, se você olhar o enunciado literal, né, ou seja, a parte escrita do enunciado, e comparar com o exercício que a gente desenvolveu na aula passada, é praticamente a mesma coisa. Acho que só muda o valor da velocidade angular e tal. Agora, obviamente, o que mudou aqui foi o mecanismo. Né? O mecanismo de 3 barras, que a gente desenvolveu lá na aula passada, era um. Esse aqui é um mecanismo diferente, com 3 barras também, mas com uma disposição das barras completamente diferente do que a gente tinha visto na aula passada. Ok? Bom, então, vamos começar a desenvolver esse exercício. Para isso, eu vou trocar a câmera lá para o papel. Ok. Pronto. Agora vocês estão vendo aí o desenho que eu imprimi, tá? Então, eu vou fazer os desenhos em cima disso daqui, certo? E aí, depois, obviamente, eu vou escanear isso, como sempre foi, certo? E depois colocar nas apresentações para vocês, tá bom? Bom, por enquanto, eu vou deixar aqui a apresentação PowerPoint junto e daqui a pouco eu tiro ela, tá bom? Bom, deixa eu pegar as minhas canetas aqui que estavam sendo recarregadas. Ok. Beleza. Ótimo. Então vamos começar, pessoal. Esse aqui é um mecanismo de 3 barras, certo? Então nós temos que analisar o que cada barra desenvolve aqui. Tá? Então, na aula passada, o que a gente fez? A gente desmontou o mecanismo. Tá? Então, a gente pegou o mecanismo, desmontou, analisou cada uma das barras separadamente. Ok? Aqui, eu não vou fazer isso. Certo? Mas não quer dizer que você não possa fazer. Então, toda vez que você tem um mecanismo desse, você pode desmontar o mecanismo. Não precisa ser um negócio bonitinho, certo? Você pode fazer uma coisa, vamos assim, mais grosseira e mais rascunhada. Não precisa ser um negócio feito com régua nem nada, né? Então, você vai lá e faz o quê? Ó? Pega aqui, pronto, essa aqui é a barra B, acabou. Pronto, essa aqui é a barra B, acabou, tá aí. Essa aqui é a barra CD, acabou, certo? E aqui está a barra BC, pronto, BC, certo? Ó, quanto tempo eu demorei para fazer isso aqui, né? Agora eu vou forçar vocês a analisar o conjunto, mas se você tiver dúvida, você pode fazer isso, ok? Não é proibido fazer isso, beleza? Então toda vez que você estiver olhando o mecanismo e tiver dúvidas, desmonte, pronto, desmonta o mecanismo e enxerga o que está acontecendo, beleza? Bom, então vamos lá, começando aqui. Eu tenho 3 sólidos aqui, 3 barras, certo? Eu tenho a barra B, a barra AB, a barra BC e a barra CD. Esses são os 3 sólidos do sistema, ok? O que cada um desses sólidos desenvolve? Então, a barra B e a barra CD desenvolvem rotação em torno de eixo fixo, certo? Isso não pode ter dúvida. Ah, professor, mas como que eu sei isso? Você sabe pelo desenho, ó. Se você observar aqui no ponto D tem uma articulação fixa, no ponto A tem uma articulação fixa. E no enunciado está escrito isso também. Observe. Ele fala, né? Pelas articulações A e D, ó, passam eixos fixos, certo? Pronto, então acabou. As barras AB e CD estão desenvolvendo rotação em torno de eixo fixo.
Olha lá. Ótimo. A barra BC a gente vai ver daqui a pouco o que está acontecendo com ela. Então deixa aqui, por enquanto, parado. Ótimo. Então agora, vamos analisar só a barra B. Então, ó, passa uma borracha mental aqui no resto do desenho, enxerga só a barra B. Só a barra B, esquece o resto. Ok? Então, o que está acontecendo com a barra B? Então, o enunciado falou que a barra B, no instante ilustrado, gira com velocidade angular constante, ômega B, de 5 radianos por segundo no sentido horário. Então, essa barra B está girando no sentido horário. Beleza? Então, eu enxergo aqui a velocidade angular da barra B. Pronto. A velocidade angular da barra B é essa daí. Ótimo. Beleza. Logo, eu posso desenhar o vetor velocidade do ponto B. Então, se eu esquecer tudo o resto do desenho e enxergar só a barra B, o que eu enxergo? Eu enxergo que o ponto B é um ponto girante em torno de A. Logo, se o ponto B é um ponto girante em torno do ponto A, que é por onde passa o eixo fixo de rotação da barra B, certo? Você vai desenhar o vetor velocidade do ponto B usando os conceitos do ponto girante, certo? Então, você lembra, a velocidade de um ponto girante tem direção o vetor, né? O vetor velocidade de um ponto girante tem direção perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto B em torno do ponto A. Qual é a linha que define o raio de giro do ponto B em torno do ponto A? Como a barra é reta, essa linha aqui, né, já é a linha que define o raio de giro do ponto B em torno do ponto A. Pronto. Então, eu vou desenhar a direção do vetor. Atenção. Então, a direção desse vetor velocidade vai ser qual? Vai ser essa aqui. Pronto. Ok? Perpendicular, veja, a linha que define o raio de giro do ponto B em torno do ponto A. Então, atenção, eu não estou falando de CIA, eu não estou falando de movimento plano ainda. Estou analisando a barra AB, exclusivamente. O que a barra B desenvolve? Rotação em torno de eixo fixo. Então, não estou falando de CIA ainda, tá? Cuidado. Então, o conceito que eu estou usando aqui é o conceito do vetor velocidade de um ponto girante. O vetor velocidade de um ponto girante tem direção perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto. Como a barra é reta, a própria barra representa o raio de giro do ponto B em torno do ponto A. Pronto, já desenhei a direção. Falta desenhar o sentido. O sentido tem que ser condizente com o sentido de giro do sólido. O sólido está girando no sentido horário, certo? Logo, eu tenho aqui, então, o vetor velocidade do ponto B. Pronto. Aí. Ok? Esse é o vetor velocidade do ponto B. Professor, não estou enxergando. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai desenhar esse rascunho, certo? Ó a barra B aí. E aí você vai enxergar que a barra B gira no sentido horário. Olha aqui, ômega B, certo? E aí você vai aplicar o conceito. O vetor velocidade do ponto B tem direção perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto B em torno do ponto A. Qual é a linha que define o raio de giro do ponto B em torno do ponto A? É a própria estrutura da barra, certo? Porque a barra é reta. Pronto. E aqui eu tenho, então, o vetor velocidade do ponto B. Aí. Ok? Se você tiver dúvida, desmonta o sistema. Aí transporta para o sistema de volta. Beleza. Então agora, vamos lá. Raciocínio de conjunto. Então agora você precisa olhar o conjunto aqui, certo? Então agora eu posso até tirar o slide. Beleza. Então, olhando aqui o conjunto, o que está acontecendo com esse ponto B? Ele não está se movimentando em linha reta aqui para a esquerda, hein? Ele está desenvolvendo uma trajetória circular em torno de A, né? Então, se eu quisesse enxergar aqui a trajetória circular do ponto B em torno do ponto A, bastaria eu colocar um compasso com a ponta seca aqui, abrir com o grafite aqui e traçar, né, a circunferência imaginária que ele desenvolve em torno de A. Beleza? Então, esse ponto B está se movimentando para cá, assim, ó, uma trajetória circular para cá.
Logo, ele puxa todo o conjunto para a esquerda, certo? Todo o conjunto é puxado para a esquerda porque esse ponto B está se movimentando para cá. Ou seja, com isso você consegue definir o sentido de rotação da barra CD. Ó. Então a barra CD está girando no sentido anti-horário. Ok? Aí. Então, ele puxa todo o conjunto para cá, então, né, se movimenta para cá, nesse sentido. Agora, atenção. Vamos desenhar o vetor velocidade do ponto C. Agora, muita atenção aqui. Muita gente erra isso feio, hein? Vamos lá. Para você desenhar o vetor velocidade do ponto C, você vai usar o mesmo conceito que você usou para desenhar o vetor velocidade do ponto B. Afinal, o ponto C é um ponto girante também. O ponto C pertence à barra CD e a barra CD é uma barra que gira em torno de eixo fixo. Ok? Logo, o ponto C é um ponto girante. Então, qual é o conceito? O vetor velocidade de um ponto girante, no caso aqui o ponto C, é perpendicular, tem direção perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto. Qual é a linha que define o raio de giro do ponto? É essa aqui, certo? A própria estrutura da barra, porque a barra é reta, beleza? Então eu tenho que desenhar um vetor que seja perpendicular a esta linha. Pronto, então vamos lá. O vetor terá esta direção aqui, observe. A direção é essa. Pronto. Por que a direção é essa? Porque essa direção é a direção perpendicular à barra CD, certo? E o sentido é condizente com o sentido de giro do sólido. Pronto. Aqui está o vetor velocidade do ponto C. Professor, não entendi. Então, se você não entendeu, é porque provavelmente você não está conseguindo isolar mentalmente a barra CD. Então, agora fica mais fácil você olhar aqui, ó. Dá uma olhada nesse rascunho aqui, ó. Que você pode fazer e deve fazer toda vez que você tiver dúvida. Beleza? Então, nós olhamos o raciocínio do conjunto, enxergamos que tudo isso aqui está sendo puxado para a esquerda, porque o ponto B está se movimentando numa trajetória circular nesse sentido. Logo, pelo raciocínio de conjunto, nós deduzimos que o ômega da barra CD é esse cara aqui, no sentido anti-horário. Ótimo. Beleza. Agora, você vai olhar a barra CD. Olha a barra CD aqui. Essa linha é a linha que define o raio de giro do ponto C em torno do ponto D. Então, para eu desenhar o vetor velocidade do ponto C, eu tenho que desenhar um vetor que tenha direção perpendicular, observe, perpendicular a essa linha, que é a linha que define o raio de giro do ponto. Aí. Beleza? E aí eu tenho o sentido. Pronto. Beleza? Tá feito. Alguém falou alguma coisa aí? Ah, o Renan falou que dá até para imaginar uma animação das barras. Pois é. Isso é importante, né? Você ter essa ideia de que, mentalmente, né, de que tudo está se movimentando aqui, né? Então, isso aqui é uma foto do mecanismo, tá bom? Então, neste instante, a situação é essa. Tá claro aqui, pessoal, esse vetor velocidade do ponto C? Não pode ter dúvida com relação a isso aqui, hein? Beleza? Ah, professor, mas por que não é perpendicular à barra BC? Não é perpendicular à barra BC porque a barra BC não desenvolve rotação em torno de eixo fixo. Ok? Por isso que é importante você isolar o desenho. Ó, ou você isola mentalmente, né? Enxerga só a barra, ok? Consegue isolar mentalmente, ou você faz um rascunho aí do lado e desenha assim, ó. Acabou. Ok? Então vamos supor que você desenhasse o vetor velocidade do ponto C para cima, aqui assim, na vertical. Porque você acha que tem que ser perpendicular a essa barra horizontal. Está errado. Bem errado, né? Quem é que manda no ponto C, entre aspas? Quem é que restringe os movimentos do ponto C? Quem restringe os movimentos do ponto C é a barra CD, porque é ela que gira em torno de eixo fixo. Beleza?
Ou seja, qualquer coisa diferente disso aqui está muito, muito errado. Então, cuidado. Bom, então agora atenção. Agora nós vamos desenhar a posição do CIE. Ó, olha para essa figura aqui, enxerga só a barra BC, ó, apaga mentalmente todo o resto do desenho. Enxerga o ponto B, o vetor e a velocidade do ponto B. Enxerga o ponto C, o vetor e a velocidade do ponto C e apaga mentalmente todo o resto. O que eu tenho aqui? Qual daquelas 4 situações que nós vimos na aula passada se encaixa aqui, pessoal? Tinha lá a situação 1, 2, 3 e 4. Harrison falou. Mais alguém? Luan falou. Isabela. O Ricardo perguntou se não tem esse mecanismo girando em 3D. Na verdade, não precisa ser 3D, porque isso aqui é plano, tá, Ricardo? Isso aqui é um giro no plano, tá? Não tem giro tridimensional aí. É o plano XY isso aí, tá bom? Aqui eu não tenho essa animação. Ó, esse ponto B está desenvolvendo uma trajetória circular em torno de A, se movimentando nesse sentido, e o ponto C está desenvolvendo uma trajetória circular em torno de D, certo? Está se movimentando nesse sentido. Logo, a tendência é que essa barra se movimente nessa direção. Então, a tendência é que essa barra faça isso. Aí, não temos essa animação, infelizmente. Mas não é em 3 dimensões, hein? Ok? É em 2 dimensões isso aqui. O que seria essa barra? A barra é a barra de ligação, que está ligando a barra AB com a barra CD. Ok? Então veja, o que a barra BC está desenvolvendo? A barra BC está desenvolvendo movimento plano. Aí. Ok. Ela é a única que desenvolve movimento plano. Ok? É uma parte do mecanismo. Uma parte do mecanismo. Tá, Rony? Essa barra BC é uma parte do mecanismo. É a que liga uma barra a outra. Ok? Não tem barra fixa aqui, pessoal. Cuidado, não tem barra fixa aqui, hein? Não tem nada fixo aqui. O que tem são pontos fixos. O ponto A nunca sai do lugar. O ponto D nunca sai do lugar. Ok? Beleza? Lembra das animações que a gente viu na aula passada com 3 barras? É a mesma coisa. Certo? Então você tem que olhar isso daqui e imaginar isso daqui se movimentando. Infelizmente eu não tenho a animação correspondente a este desenho. Ok? Mas aqui está claro, essa barra gira em torno de eixo fixo, essa barra gira em torno de eixo fixo. Logo, essa barra aqui tende a se movimentar assim, ó, certo? Assim, ó. Aí. Beleza. A barra B sobe o ponto B em volta do ponto A. Isso. Ou a barra gira em torno de si com uma broca. Não, a barra AB é um ponteiro. Imagina que isso aqui é um ponteiro girante. Ó, enxerga só a barra B aqui. Pronto, a barra B aqui, ó. Pronto, é um ponteiro girante. Ela fica girando assim, ó. Acabou. Certo? É isso. É um ponteiro girante. Ó. Então imagina o meu ponto aqui, tem um eixo fixo aqui e ela fica girando assim. Ok? Desse jeito aqui assim, ó. Pronto. Ok? Não sai do lugar isso aqui. Ó. Faz isso aqui, ó. Tá aí. Beleza? Deixa eu colocar de novo aqui a apresentação, a apresentação em flash da aula passada, que o pessoal está com bastante dúvida aí. Não é a mesma apresentação, tá? Mas ajuda. Ó. De olho na tela aí, então. Pronto. Então, aqui nós temos um mecanismo de 3 barras também. Não é o mesmo que está aqui, certo? Então não é o mesmo desenho. Mas o que você tem que enxergar é isso. Então imagina que esse mecanismo estava em movimento, parecido com o que é esse daí que está na tela. Esse é um mecanismo de 3 barras também. Beleza? Aí eu fui lá e congelei o mecanismo.
Pronto. Por exemplo, nessa posição. É isso que está apresentado aqui. Essa barra aqui gira em torno de eixo fixo, essa barra gira em torno de eixo fixo, e essa barra desenvolve movimento plano. Aqui no desenho, a barra vermelha gira em torno de eixo fixo, a barra azul gira em torno de eixo fixo, e a barra verde desenvolve movimento plano. Acabou. Agora eu vou achar a posição do CIR da barra BC. Ok? Então você tem que ter essa imaginação. Ok? Mas eu preciso imaginar o movimento todo? Não, você não precisa imaginar o movimento todo. O que você precisa imaginar é o instante. Pronto, é isso que você precisa imaginar. É isso que interessa aqui, essa foto, esse instante. Beleza? Nós fazemos uma análise instantânea quando nós estudamos o CIR. Beleza, então agora, vamos lá. Essa daqui é a situação 1, ponto. Por que é a situação 1? Então, eu tinha falado na aula passada. Para você diferenciar a situação 1 de todas as outras 3 situações, basta você olhar o vetor velocidade do ponto B e comparar a direção dele com a direção do vetor velocidade do ponto C. Esse vetor e esse vetor aqui são paralelos? Não, não são paralelos. Então, acabou. Se esse vetor e esse vetor não são paralelos, é a primeira situação e ponto final. É muito fácil diferenciar a primeira situação das outras 3. É só você olhar, esse vetor não tem a mesma direção desse, ou seja, esse vetor não é paralelo a este. Ter a mesma direção significa ser paralelo, certo? Essa direção e essa direção são diferentes. Acabou. É a situação 1. A mais, não tem a mais. É a primeira situação e ponto final. Acabou. Não precisa pensar muito. Ok? Beleza. Agora vamos lá. Método das duas retas. Então, agora eu vou traçar as duas retas aqui correspondentes para a posição do círculo. Primeira reta. É uma reta que tem que ser perpendicular ao vetor velocidade do ponto B e tem que passar pelo ponto B. Atenção. A reta tem que ser, ao mesmo tempo, perpendicular ao vetor e tem que passar pelo ponto. Então, são duas condições, pessoal. Ok? Pronto. Essa é a primeira reta. Observe. A reta é, ao mesmo tempo, perpendicular ao vetor velocidade do ponto B e passa pelo ponto B. Não tem nenhuma outra reta que satisfaça essas condições. Essa é a única. Ponto. Depois, vou traçar uma outra reta. Uma reta que tem o mesmo conceito. Ela tem que ser perpendicular ao vetor velocidade do ponto C e tem que passar pelo ponto C. Então, a reta vai ser essa aqui. Então, a reta é uma reta que é perpendicular ao vetor velocidade do ponto C e passa pelo ponto C. Pronto. O cruzamento das duas retas me dá a posição do círculo. Pronto. Então, esse ponto aqui é o ponto IBC. Esse é o CIR da barra BC. Prontinho. Ok? Qual é o conceito físico desse ponto? Repetindo aquilo que eu já repeti algumas dezenas de vezes na aula passada. O conceito físico desse ponto é a barra BC, que desenvolve o movimento plano, teve esse movimento plano, que é translação mais rotação, simplificado no movimento exclusivo de rotação. Essa é a situação 1, Juan. Vetor velocidade do ponto B, vetor velocidade do ponto C não tem a mesma direção. Situação 1, acabou. Ok? Para você diferenciar a situação 1 da situação 2, 3 e 4, é só você olhar. Vetor velocidade do ponto B, vetor velocidade do ponto C. Tem direções diferentes, já era. Não são paralelos, acabou. É a situação 1. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Qual é o conceito físico desse ponto, então? Neste instante, nesta foto que foi tirada desse mecanismo, todos os infinitos pontos dessa barra BC, todos os infinitos pontos dessa barra BC, não só o ponto B,
não só o ponto C, todo e qualquer ponto contido na barra BC, neste instante, está desenvolvendo um movimento de rotação em torno de um eixo imaginário que passa pelo CIR. Esse é o conceito do CIR. Então, o que o CIR faz? Ele simplifica o movimento plano. O que é movimento plano? Falamos na aula passada. Então, eu falei para você na aula passada, toda vez que eu falar movimento plano, tem que subir automático na sua cabeça. Translação mais rotação. Quando eu uso o CIR, eu simplifico o movimento plano no movimento exclusivo de rotação de todo e qualquer ponto do sólido em torno de um eixo imaginário que passa pelo CIR. Ou seja, eu pego a parte translatória do movimento e jogo fora. E estudo somente a parte rotacional desse movimento. Só que, não esqueça, a posição do CIR está aqui só nesse instante. Certo? Se o mecanismo continuar se movimentando, a posição do CIR não é mais aqui. Então, essa análise que nós fazemos vale para este instante do mecanismo, certo? Então, fazendo uma analogia com o que a gente tem aqui na apresentação Flash, por exemplo, se eu congelar essa animação aqui nessa posição, o CIR está aqui, ó. Pronto. Se eu continuar movimentando o sistema, o CIR já mudou para cá. Tem uma outra configuração do sistema, por exemplo, ó, o CIR caiu em cima desse ponto, aqui, um pouquinho antes, caiu aqui. Ou seja, a cada instante o CIR ocupa uma posição. Neste instante, para este mecanismo aqui, o CIR da barra BC está aqui. Se essa barra se movimentar um pouco para cá, se essa daqui angular um pouco para cá, acabou. O CIR não é mais aqui. O próprio nome diz centro instantâneo de rotação. Só vale para um instante. Pronto, pessoal. Está desenhada a posição do CIR. Agora nós vamos começar a equacionar isso aqui para ver como que a gente vai desenvolver o exercício. Então agora vamos ao equacionamento. Então atenção. Vamos começar o equacionamento pela barra AB. Vamos lá, equacionando aqui. Então, a barra B. Já vejo já. Só um minuto. Alguém pediu para... O Ricardo pediu para desenhar um outro ponto nessa barra B. Tudo bem, lá no final eu desenho, tá? Pode ficar sossegado. Ó, então, aqui está a barra B. Pronto. A barra B desenvolve o quê? Rotação em torno de eixo fixo. Então, a barra B vai desenvolver uma rotação em torno de eixo fixo. Então, a equação que eu vou desenvolver aqui é a equação de rotação em torno de eixo fixo. Velocidade do ponto é igual a ômega vezes o raio. Equacionamento de rotação em torno de eixo fixo. Pronto. Então, eu vou escrever a seguinte equação para a barra B. Velocidade do ponto B é igual ao ômega da barra AB vezes o segmento AB. Pronto. Tá aí. Ok? Beleza? É a única equação que eu consigo escrever para a barra B. É a equação da velocidade do ponto B. Né? Afinal, o ponto A nunca sai do lugar. Né? Se eu tivesse que escrever alguma equação para o ponto A, eu escreveria. A velocidade do ponto A é zero. Quando? Sempre. O ponto A não sai do lugar. O ponto A é o ponto por onde passa o eixo fixo de rotação da barra B. Pronto. Então, essa é a única equação que eu consigo escrever para a barra B. Para a barra BC, como fica? A barra BC desenvolve movimento plano. Que eu, usando o CIR, vou usar a equação do ato de movimento, que é essa aqui, a equação genérica do ato de movimento. Velocidade do ponto é igual à velocidade do CIR mais o ômega do sólido vezes a distância entre o ponto e o CIR. Pronto, essa é a equação genérica que a gente escreve aqui para a barra BC, certo? Equação do ato de movimento. Essa é a equação que vai estar lá na sua prova. Então, eu escrevo duas equações, uma
calculando a velocidade do ponto B, e outra calculando a velocidade do ponto C. Então, eu escrevo, velocidade do ponto B é igual à velocidade do CIR da barra BC, mais o ômega da barra BC, vezes a distância entre o ponto que eu estou querendo calcular a velocidade, que é o ponto de interesse P, e o CIR, IBC. Pronto. Aí. Está aplicada a equação. Então, atenção, velocidade do ponto B é a velocidade do ponto de interesse. Quero calcular a velocidade do ponto B. Velocidade do CIR, está aqui, do sólido que eu estou estudando, da barra BC. Velocidade angular do sólido, e esse é o segmento PI, segmento que liga o ponto de interesse até o CIR. Pronto, está aplicada a equação. Depois, vou escrever uma outra equação para o ponto C agora. Velocidade do ponto C é igual à velocidade do CIR, mais o ômega do sólido, vezes a distância entre o ponto C e o CIR. Pronto, aí. Ok? Então, escrevi uma outra equação para a barra BC, usando a equação do ato de movimento, só que agora calculando a velocidade do ponto C. Então, a velocidade do ponto é a velocidade do ponto C. Velocidade do CIR, ômega do sólido, distância entre o ponto e o CIR. Está aqui. Beleza? Lembrando que a velocidade do CIR é zero por definição, vimos isso na aula passada. Essa é a maior propriedade do CIR, ter velocidade zero, ok? Sempre a velocidade do CIR será zero. Para ser CIR, obrigatoriamente a velocidade tem que ser zero. E aí, eu equaciono a barra CD. Pronto. Então, a barra CD, que desenvolve rotação em torno de eixo fixo. E a única equação que eu consigo escrever para a barra CD é que a velocidade do ponto C é igual ao ômega da barra CD vezes o segmento CD. Equação de rotação em torno de eixo fixo, usando V é igual a ômega vezes raio. Pronto. Bem. E está equacionado o exercício. Então, agora, pessoal, repito. O Eduardo perguntou, professor, se a velocidade do CIR é sempre zero, por que ele entra na equação? Então, vamos lá. Expliquei isso na aula passada, Eduardo. Nem sempre nós saberemos onde está o CIR. Em algumas poucas situações, nós não saberemos onde está o CIR, e aí nós utilizaremos essa incógnita como incógnita de verificação para saber se o ponto é ou não o CIR. Ok? Nesse caso, não. Por isso que eu sempre coloco e sempre zero. Ok? No exercício, na aula que vem, você vai entender por que eu sempre coloco. Ok? Aí. Beleza. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? 4 equações. Vou enumerar aqui as equações. Equação 1, equação 2, equação 3 e equação 4. Que se você comparar com o exercício da aula passada, o equacionamento literal deste exercício é exatamente igual. O equacionamento literal, essa página, é exatamente igual à página do exercício que nós desenvolvemos na aula passada. Ou seja, o equacionamento literal é igualzinho. Só que aqui tem um problema. Vamos ao desenho agora. Então, olha lá. O segmento AB. Quanto vale o segmento AB? Vamos lá. Então, vamos procurar aqui as incógnitas geométricas. Atenção. Segmento AB. Quanto vale? 0,18. Beleza. Então, o segmento AB, fechou. Não é problema. Olha aqui, o segmento B e BC. Vamos visualizar aqui. O que é o segmento B e BC? O segmento B e BC é isso aqui, ó. Dá uma olhada. Ó. Esse é o segmento B e BC. Quanto vale isso aqui, pessoal? Não está cotado no desenho. Você tem esse pedaço. E agora, esse resto aqui? Quanto vale isso aqui? Não sei. Ou seja, o segmento B e BC representa uma incógnita geométrica. Aí. Ok?
Então já temos uma incógnita geométrica aqui. No exercício da aula passada não existiam essas incógnitas geométricas, porque a dificuldade geométrica do exercício era muito simples, né? Não existiam incógnitas geométricas. Agora vamos lá, o segmento C e BC, aqui, ó, nessa equação, esse segmento, é isso aqui, ó, essa distância aqui, ó, entre esse ponto C e o C. Quanto vale isso aqui? Também não sabemos. Então, essa daqui é uma outra incógnita geométrica do exercício. E o segmento CD, aqui, também não sabemos quanto vale. O Ivan falou, dá para calcular por Pitágoras, tudo bem, ok, mas não sabemos quanto vale, ok? E essa não é a única dificuldade, tá, Ivan? Tá aí. Então, o segmento CD, na verdade, é a menor dificuldade, ok? Então, o segmento CD é fácil calcular, sim, mas o fato é uma incógnita geométrica também. Pronto, então aqui está a dificuldade do exercício, pessoal. A diferença desse exercício para o exercício que a gente fez na aula passada é isso aqui, ó. Isso e isso são incógnitas geométricas. Ou seja, o CIR é um método geométrico de resolução do exercício. Então é óbvio que as dificuldades que vocês vão encontrar são dificuldades geométricas. Entendam? Ok? Pronto. Então aqui, essa e essa incógnitas geométricas. Ou seja, para eu seguir no exercício, eu preciso calculá-las. Senão, não tem como sair daqui. Ok? Bom, então, vamos lá. Vamos começar, então, a desenvolver esse cálculo dessas incógnitas geométricas. Vamos lá. Cálculo das incógnitas geométricas. Bem, então veja. Vamos começar pelo mais fácil, pelo segmento CD. Ó, segmento CD. Quanto vale o segmento CD? O segmento CD está fácil aqui, né, pessoal? Se você enxergar aqui, se forma um triângulo retângulo aqui, ó, dá uma olhada, né? Esse triângulo retângulo terá como hipotenusa o segmento CD. Pronto. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Lá. O segmento CD vai ser isso aqui, ó. Vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo que se forma aqui, certo? Então, estou reproduzindo o triângulo retângulo aqui. Quanto vale esse cateto horizontal? Aqui no desenho está cotado, 0,12, certo? Esse cateto vertical, quanto vale? 0,2. E a hipotenusa é o segmento CD. Pronto. Tá aí. Ok? Então aqui está fácil, né? Aqui é só usar Pitágoras que você calcula o segmento CD, certo? Então fica lá, CD ao quadrado é igual a 0,12 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado. Pitágoras, né? Vou colocar aqui, Pitágoras. Aí, quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, o segmento CD vai ser quanto? 0,12 ao quadrado. Ponto 2 ao quadrado, soma e tira a raiz. 0,233. Isso, Isabela. Aqui a gente usa mais uma casa, tá? 233. Pronto. Tá? A gente usa mais uma casa para ter um pouco mais de precisão. Pronto. Bom, uma das incógnitas geométricas já foi resolvida. Essa foi fácil, tranquilo. Agora, para você achar essas outras duas incógnitas geométricas aqui, existem várias formas de desenvolver isso aqui. A mais fácil é por semelhança de triângulos. Ok? Agora atenção aqui. Então veja, pessoal.
Resolver isso daqui, né? Então essas ferramentas geométricas que eu estou apresentando para vocês aqui são ferramentas geométricas relativamente simples, né? Que, teoricamente, no ensino médio, você deveria ter aprendido, certo? Então, semelhança de triângulos é um assunto que normalmente se vê no ensino médio, lá em geometria, ok? Em trigonometria. Então, veja. Existem outras formas de se resolver isso daqui? Sim, certo? Então, eu preciso descobrir isso aqui e isso aqui. Dá para resolver por lei dos senos, dá para resolver por seno, cosseno e tangente, pelas relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, dá para fazer de um monte de jeitos, certo? A mais rápida e a mais fácil é por semelhança de triângulos, ok? Então, agora atenção. A álgebra, vamos dizer assim, da semelhança de triângulos é bastante simples. Agora, se você não enxerga os triângulos semelhantes, você nunca vai chegar na álgebra, né? Então você fala assim, eu sei fazer, eu sei calcular a relação de semelhança, sei fazer tudo, só não sei enxergar os triângulos. Então ferrou. Como que você vai chegar na álgebra propriamente da semelhança de triângulos se você não enxerga os triângulos? Aí temos um problema, ok? Bom, então agora atenção. Se você está distraído aí, larga tudo que você está te distraindo e prega o olho aqui na tela. O que são dois triângulos semelhantes? Dois triângulos são semelhantes quando eles possuem todos os ângulos iguais. Então, atenção, vamos analisar aqui o seguinte. Observe, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo que se forma aqui, certo? É um triângulo retângulo, virado de ponta cabeça para baixo, certo? E aqui a gente já tinha enxergado um outro triângulo retângulo, certo? Pronto. Então eu digo para vocês, esses são os dois triângulos semelhantes que nós vamos usar. Ah, professor, mas é a única possibilidade? Não. Depois eu apresento outras possibilidades, porque existem outros triângulos semelhantes aqui também, ok? Então, você vai enxergar dois triângulos semelhantes, não dois triângulos quaisquer. Dois triângulos que sejam semelhantes entre si. E a condição para que eles sejam semelhantes é, eles têm que ter todos os ângulos iguais entre si. Então, preste atenção. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, olha o ângulo reto aqui, e esse também aqui é retângulo. Pronto. Basta olhar isso? Não. Vamos lá, dá uma olhada nesse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui não tem nome, eu vou dar um nome para ele, alfa. Esse aqui é o ângulo alfa. Quem é esse cara aqui? Esse cara também é o alfa. Ah, professor, mas como você sabe isso? Isso é uma propriedade trigonométrica. Quando eu tenho duas retas verticais cruzadas por uma mesma diagonal, esse ângulo e esse ângulo são iguais. Pronto. Está aqui. Esse ângulo e esse ângulo são iguais. Então, eu estou fazendo a análise para saber se os triângulos são semelhantes. Senão, não funciona. Ah, eu enxerguei dois triângulos. Não basta isso. Você tem que enxergar dois triângulos que sejam semelhantes. Atenção, esse ângulo aqui não tem nome. Eu vou dar o nome dele de beta. Pronto. Então, esse aqui é o ângulo beta. Esse aqui também é o ângulo beta. Aí. Ok? Então, esse ângulo e esse ângulo são iguais. Por que são iguais? Porque quando eu tenho duas retas horizontais cruzadas por uma mesma diagonal, esse ângulo é igual a esse. Pronto. Então, essas são algumas propriedades importantes da geometria. Ok? Bom, então, esses dois triângulos são semelhantes, sim. Ok? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar esses dois triângulos aqui para vocês. Atenção. Então, os dois triângulos semelhantes são esses daqui. Ó. Esse maior, aqui. Para não deixar tão torto aqui. Aqui. Um pouquinho mais. Boa. Pronto, esse é um dos triângulos. Ok.
Depois, um outro triângulo. Aí. O outro triângulo é esse cara aqui, ó. Pronto. Vai ser esse outro cara aqui. Tá aí. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Beleza? Conseguiram enxergar aí? Bom, para nos auxiliar, vamos colocar as medidas que a gente conhece aqui desses dois triângulos. Quanto vale esse cateto aqui? Ó? Esse aqui é o ponto B. Ó. Esse é o ponto B. Aqui está o ponto C. Aqui está o CIR. Ó, e BC. E o ponto D está aqui no meio. Pronto. Essa medida aqui vale quanto? 0,12 mais 0,12, 0,24. Isso mesmo, Isabela. Pronto. Essa medida aqui é incógnita, né? O B e BC, e essa medida aqui, C e BC, também é incógnita. Pronto. Então é isso que eu conheço desse triângulo vermelho. Agora, e aqui? Aqui eu conheço esse cateto, certo? 0,2. Eu conheço esse cateto, 0,12. E a hipotenusa a gente já calculou, 0,233. Ou seja, desse triângulo azul, do menorzinho, eu conheço tudo. Todas as dimensões dele. Ok? Beleza? Pronto. Então agora nós vamos aplicar o conceito de semelhança de triângulos. Certo? Então, o Gabriel falou, por serem semelhantes, eles são proporcionais, certo? Eu não poderia usar a proporção, isso. Nós vamos fazer isso exatamente agora. Então, veja. Se esses dois triângulos são semelhantes, o que significa? Significa que eles têm uma semelhança entre as suas medidas. Ok? 0,2... Não, então, mas eu só sei esse pedaço aqui, Isabela, né? Mas a gente, aqui, na verdade, esse pedaço nem interessa, tá? Esse pedaço não interessa, só interessa esse aqui, tá? Por isso que eu nem coloquei aqui 0,2. Então, veja, quando dois triângulos são semelhantes, eles possuem entre si uma coisa chamada de relação de semelhança, ok? Ou seja, esse triângulo aqui é x vezes maior em todas as suas dimensões do que esse triângulo aqui. Ok? E para você achar essa relação de semelhança, é muito fácil. Basta que você relacione, ou seja, que você faça uma fração, uma relação, entre duas medidas que você conheça tanto para um triângulo quanto para outro triângulo. Então vamos achar aqui a relação de semelhança. Opa, peraí, deixa eu tirar esse papel de baixo, senão vai cagar tudo aqui. Semelhança. Pronto. Beleza. Bom, para eu achar a relação de semelhança, então o que eu disse? Eu tenho que relacionar, ou seja, montar uma fração entre duas medidas que eu conheço, tanto para um triângulo quanto para outro, e que sejam semelhantes. Né? Veja, quais as únicas duas dimensões, a única dimensão, na verdade, que eu conheço tanto para um triângulo quanto para outro triângulo? Dá uma olhada. Esse aqui não é o cateto horizontal do triângulo maior? Pronto, esse aqui é o cateto horizontal do triângulo maior. Eu conheço ele vale 0,24. E esse aqui é o cateto horizontal também do triângulo menor, que vale 0,12. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou relacionar esses dois. Eu vou escrever cateto horizontal do triângulo maior, aí, dividido pelo cateto horizontal também do triângulo menor. Pronto. Ok? Tá aí. Veja, eu só posso montar uma relação entre duas dimensões que sejam semelhantes. Então, tem que ser o cateto horizontal de um dividido pelo cateto horizontal do outro. A hipotenusa de um dividido pela hipotenusa do outro. O cateto vertical de um dividido pelo cateto vertical do outro. Se não, está errado. Imagina que eu pegue aqui e coloque o cateto horizontal do triângulo maior dividido pela hipotenusa do menor. Está errado.
Porque não são dimensões semelhantes, certo? Eu tenho que relacionar dimensões que sejam semelhantes. Ou seja, o cateto horizontal de um com o cateto horizontal do outro. Pronto. E aqui vai sair a relação de semelhança. Quanto vale o cateto horizontal do triângulo maior? É só você olhar. O cateto horizontal do triângulo maior vale 0,24. O cateto horizontal do triângulo menor, quanto vale? 0,12. Ok? O Ivan perguntou. Isso só se os triângulos tivessem os mesmos ângulos. Eles têm os mesmos ângulos. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse. Eles possuem todos os mesmos ângulos. Ok? Os ângulos são iguais. Pronto, 0,24 dividido por 0,12 dá 2:1. Essa é a relação de semelhança entre estes dois triângulos. O que significa dizer que a relação de semelhança entre esses dois triângulos é 2:1? Significa dizer que o triângulo vermelho, o triângulo maior, é, em todas as suas dimensões, catetos e hipotenusa, o dobro do triângulo menor. Essa é a ideia. Ok? Isso. Então, o João já falou, né? Então, o B e BC vale 0,4? Exatamente. Que é o dobro de 0,2. Certo? Isso, Juan. Parecido com o conceito de escala. Exatamente. Certo? Parecido com o conceito de escala. Que vocês aprenderam lá em desenho técnico. Então, vamos lá. Quanto vale o segmento B e BC? O segmento B e BC vale o dobro do cateto vertical do triângulo menor, certo? Então, veja, o cateto vertical do triângulo menor vale quanto? 0,2. Pronto. Tá aí. Isso, então, dá o B e BC valendo 0,4 metros. Pronto. E esse dobro veio da onde? Da relação de semelhança, né? Ok. Beleza? O Pedro perguntou, preciso mostrar esse cálculo? É importante, né, Pedro? Certo? Um exercício importante, tá? O C e BC. Quanto vale o C e BC, pessoal? O que é o C e BC? Então, vamos olhar o desenho. O C e BC, ó, o C e BC é a hipotenusa do triângulo maior. Não é isso? O C e BC é a hipotenusa do triângulo maior. Se ele é a hipotenusa do triângulo maior, significa que ele é o dobro da hipotenusa do triângulo menor. Ou seja, 2 vezes 0,233, que vai dar 0,466 metros. E agora, pessoal, acabou a graça do exercício. Porque agora é só resolver essas continhas bunda e já era. A dificuldade do exercício era geométrica, não é mais. Pronto, está resolvido. Certo? A dificuldade geométrica foi vencida. O segmento CD está aqui, segmento B e BC está aqui, segmento C e BC está aqui. Calculamos por semelhança de triângulos. Ok? Professor, a semelhança de triângulos sempre funciona? Não, nem sempre. Na maioria das vezes funciona. Em alguns poucos exercícios, não. E aí, então, você teria que utilizar algumas ferramentas geométricas um pouco mais avançadas, como, por exemplo, a lei dos senos, a lei dos cossenos. Inevitavelmente, teria que usar as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. Ok? E aí está. Pronto, agora acabou a graça, como eu disse. Agora é só resolver essas continhas aqui e já era. Ok? Vamos começar lá, resolvendo a equação 1. Ó, equação 1. Velocidade do ponto B
Aqui, então, a equação 1, vou copiar. Velocidade do ponto B é o ômega da barra B vezes o segmento AB. Ok. Velocidade do ponto B será, então, velocidade angular da barra B foi dada no enunciado, não? Olha lá. Então, a velocidade angular da barra B, 5 radianos por segundo. 5 vezes o segmento AB, né? Então, o segmento AB está aqui, ó. O segmento AB está cotado no desenho, não precisamos calcular, né? O segmento AB, 0,18 metros. Então, 0,18 metros. Daqui sai a velocidade do ponto B. O Ran já calculou ali 0,9 metros por segundo. Pronto, essa é a velocidade do ponto B. Jogo isso na equação 2 agora. Velocidade do ponto B é a velocidade do CIR mais o ômega do sólido vezes a distância entre o ponto B e o CIR. Pronto, velocidade do CIR, 0. Então fica lá, 0,9, que é a velocidade do ponto B. Velocidade do CIR é 0, ômega da barra BC, incógnita. Segmento B e BC. Segmento B e BC calculamos aqui. Tá aqui. Segmento B e BC, 0,4 metros. Certo? Pronto, 0,4. Então, o ômega da barra BC dá quanto? É a resposta da letra A. 0,9 dividido por 0,4, 2,25 radianos por segundo. Aí. Prontinho. Depois, joga isso na equação 3. Aqui é a equação 3, vou copiar. Velocidade do ponto C, a velocidade do CIR, que é 0, mais o ômega do sólido, vezes a distância entre o ponto C e o CIR. Pronto. Tá aí. Bom, então a velocidade do ponto C vai ser incógnita aqui. Então a velocidade do ponto C, velocidade do CIR, ômega da barra BC, 2,25, vezes o segmento CBC. Tá aqui, ó, segmento CBC, 0,466. O dobro, né, do segmento corresponde à hipotenusa no menor. 0,466. Daqui sai a velocidade do ponto C. Que dá 2,25. Ponto 466 multiplica 1,05 aproximadamente, vai. Aqui dá para arredondar, 1,05. Aí. Que o 8 já está tão próximo do algarismo significativo que joga o 4 para cima. Pronto, jogo na equação 4 e encerro o exercício. Velocidade do ponto C é o ômega da barra CD vezes o segmento CD. Prontinho. Então a velocidade do ponto C, 1,05, é o ômega da barra CD vezes o segmento CD, que a gente já tinha calculado aqui, né? Segmento CD saiu lá do Pitágoras, ó, 0,233, que dá, então, a resposta da letra B. Prontinho. Que dá 1,05, 0,233 divide 4,5. Pronto. 4,5 radianos por segundo. E está encerrado o exercício. Aí, pessoal. Então, veja. Repito, para encerrar esse exercício. O exercício tem uma dificuldade geométrica, certo? E aí, você resolveu esse exercício usando uma ferramenta geométrica chamada semelhança de triângulos, certo? Então, é a ferramenta geométrica mais simples dessa situação. Mas, como eu disse, nem sempre ela funciona. Então, em algumas situações,
você precisa de ferramentas geométricas um pouco mais avançadas. Beleza? Depois que você calculou essas incógnitas geométricas, o exercício se resume a resolver essas contas extremamente complexas. Só que não, né? Contas muito simples, pessoal. Ok? Então, como eu disse já na aula passada e repito na aula de hoje, a dificuldade dos exercícios que usam o conceito de CIR é uma dificuldade geométrica, porque o CIR é uma ferramenta geométrica. Ok? Bem, o Juan perguntou quanto deu? 4,5 radianos por segundo. Tá aí. Beleza? Resolvido o exercício, vamos para o próximo. Depois isso aqui tudo será escaneado e será colocado na apresentação para vocês. Disponibilizado no Teams. Ok? Bom, seguindo, próximo exercício. Então, dá uma olhada aí neste exercício. Então, vou começar a ler o enunciado. O enunciado, pessoal, do ponto de vista literal, só um detalhe. O colega tinha pedido para eu desenhar a velocidade de um outro ponto aqui. Vamos lá. Tinha esquecido. Então, vou aproveitar aqui. Ó, a posição do CIR tinha dado aqui, né? Ó, vou aproveitar, vou desenhar aqui, tá bom? Ó, a posição do CIR tinha dado aqui. Então, agora atenção, foi o Ricardo, acho que tinha perguntado isso. Ó, então esse aqui é o CIR, beleza? Então esse aqui é o IBC, é o CIR da barra BC. Boa. Então vamos lá, repetindo. Qual é o conceito físico desse ponto? Neste instante, todos os infinitos pontos da barra BC, ó, quantos pontos tem na barra BC? Infinitos pontos. Certo? Todos os infinitos pontos contidos em cima da barra BC, inclusive os pontos B e C, estão girando em torno de um eixo imaginário que passa pelo CIR. Aí o Ricardo tinha pedido para mim, para eu desenhar a velocidade de um outro ponto, por exemplo, do ponto médio da barra BC. Vou fazer isso agora. Atenção. Tem uma ilustração na aula passada que vai ser parecida com essa aqui. Então vamos supor, atenção, que eu quisesse, por exemplo, desenhar o vetor e velocidade desse ponto aqui, certo? E eu já tenho os vetores de velocidade dos pontos B e C. Então o ponto B tem um vetor de velocidade aqui, o ponto C tem esse vetor de velocidade aqui. Beleza? Eu quero desenhar um vetor de velocidade desse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto E, por exemplo. Tá? Então, um ponto que eu imaginei aí, esse ponto E está em cima da barra BC. Como eu faço para desenhar o vetor de velocidade desse ponto E? Para desenhar o vetor de velocidade desse ponto E, só um minuto, Rodrigo, já respondo sua pergunta. Para desenhar o vetor de velocidade desse ponto E, eu preciso visualizar a linha imaginária que corresponde ao raio de giro do ponto E em torno do eixo imaginário que passa pelo CIR. Como eu faço isso? Olha que difícil que é. É só eu ligar o ponto E até o CIR. Acabou. O que é essa reta que eu acabei de desenhar aqui, pessoal? Essa reta é o raio de giro imaginário do ponto E em torno do eixo imaginário que passa pelo CIR. E aí, como que eu vou fazer para desenhar o vetor velocidade desse ponto E? Se esse ponto E, neste instante, está girando em torno de um eixo imaginário que passa pelo CIR, ele passa a ser um ponto girante. Ou seja, para eu desenhar o vetor velocidade desse ponto E, eu desenho isso aqui, ó. Veja. Uma linha, um vetor que tem a direção, ó, perpendicular, ó, a essa reta. Ah, professor, e como ficaria com outro ponto? Vamos fazer. Vamos lá, esse aqui é o ponto E. Agora eu vou colocar um outro ponto aqui, ó. Por exemplo,
esse ponto aqui vai ser o ponto F, por exemplo. Esse aqui é o ponto F. Beleza. Esse ponto F, ele está numa outra posição da barra BC, mas ele pertence à barra BC. Logo, ele também é um ponto girante que gira em torno do eixo imaginário que passa pelo C neste instante. Como eu faço para desenhar o vetor de velocidade desse ponto? Traço uma reta que liga o ponto ao C, ou seja, essa reta é a reta que representa o raio de giro do ponto F em torno do eixo imaginário que passa pelo C. E desenho o vetor de velocidade desse ponto. E aí está. Pronto, o vetor de velocidade desse ponto é esse cara aqui, ó, perpendicular a essa reta. Ou seja, eu teria infinitos vetores de velocidade, cada um perpendicular à linha imaginária que liga o ponto ao eixo imaginário que passa pelo C. Tá claro, Ricardo? O Rodrigo perguntou, professor, dá para fazer semelhança de triângulos pegando esse outro triângulo que tem cota 0,12 para a esquerda? Dá. Esqueci de falar que as outras possibilidades. Vamos para o papel aqui. Atenção. Posso fazer aqui o desenho. Atenção. Então, o Rodrigo perguntou com relação à semelhança de triângulos, né? Então, a gente tinha a posição do Ciro aqui, ó, né? Beleza. A gente trabalhou com os dois triângulos semelhantes, que são quais? Né? Esse daqui, né? Esse aqui e esse aqui, ó. Beleza? Mas existem outros, né? Então, ó, vamos supor que você enxergasse esse triângulo aqui, né? Você já enxergou ele, beleza. Esse é um triângulo. E aí, o Rodrigo perguntou se a gente podia usar esse aqui, ó, por exemplo. Vou pegar uma outra cor aqui, diferente. A cor aqui do zoom é meio limitada. Pronto. Ó. Se eu pudesse pegar esse triângulo aqui, que está inscrito dentro do outro, dá? Dá também. Só que, quando você trabalha com triângulos inscritos um no outro, fica um pouquinho mais chata a resolução. Tá? Então, se você tiver a opção de escolher por triângulos não inscritos um no outro, é melhor. O que é um triângulo inscrito dentro do outro? É que ele está inserido. Ó, esse triângulo verde está dentro, está inscrito dentro do triângulo vermelho. Aí a resolução fica um pouquinho mais chata e até um pouco mais perigosa. Você tem que tomar mais cuidado na hora de desenvolver. Tá bom? Mas dá também, sem problema. Beleza, Rodrigo? Teria uma outra possibilidade ainda, além dessa, ó. Imagina que você falasse assim, ó, eu quero trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Dá também, certo? Que seria exatamente o inverso desse, né? O espelhado desse aqui. Ok? Então, normalmente, em uma resolução que permite a utilização, né, de semelhança de triângulos, não existe uma única possibilidade de semelhança, existem várias. Ok? Ó, que horas são? 20 horas e 24 minutos. Vamos fazer um intervalo, retornamos exatamente às 20h45. Não perca o início da aula que vem. 20h45 em ponto eu inicio. Até daqui a pouco. Mostro o exercício. Qual é o exercício, Daniel? Não entendi. O exercício que a gente desenvolveu? Esse aqui? Ah, o próximo? Mostro. Na outra sala eu já coloco lá. Já deixo lá, tá bom? Falou.